Deus existe? Para muitos, essa pergunta é fácil de responder. Muitos dirão sem dúvida alguma que sim, e outros afirmarão com toda certeza que não. Há também aqueles que estão no meio termo, no campo da possibilidade. Entretanto, essa certeza pessoal, sensação, desejo ou o que quer que seja, não nos garante uma resposta confiável. Então, para desvendar essa questão, precisamos de muito mais. Para início de conversa, precisamos entender que existem dois tipos de argumentação, a subjetiva e a objetiva. Se queremos persuadir alguém de que determinado ponto de vista está correto, necessitamos demonstrar através de argumentos que possuem lógica, sentido e a possibilidade de ser real. Posto isto, devemos remover da nossa lista de argumentos aqueles considerados como argumentos subjetivos. Estes argumentos são caracterizados pela subjetividade, são relativos a uma pessoa ou à experiência de alguém, ou que se remetem a princípios ou pensamentos que trazemos arraigados em nossa personalidade. Também são caracterizados pela manifestação de sentimentos individuais, que no fim expressa apenas suas opiniões ou impressões sobre um determinado assunto. Como exemplo desses argumentos subjetivos, podemos citar: eu creio, eu sinto, Deus é amor e quando eu amo alguém eu sinto Deus. Ou seja, algum acontecimento de espectro sobrenatural e pessoal que ocorreu em sua vida e isso te imputou a certeza da existência de Deus. Pois bem, não é disso que precisamos. Então vejamos. E se suas experiências de vida te mostrarem o contrário? Se os teus sentimentos te empurrarem para a dúvida ou para a negação? E se em situações na sua vida te provocarem a pensar: se Deus existe, Ele se esqueceu de mim? Como pode dar tudo tão errado? Ou te levar a pensar: por que esse desastre foi recair justamente sobre mim? Portanto, usar uma baliza subjetiva para responder à questão de que se Deus existe não nos levará muito longe. Nos resta então utilizar de argumentos objetivos e concretos, ou seja, deve-se utilizar fatos, teses, estudos ou teorias que sejam capazes de embasar um determinado pensamento ou ideia e de resistir a uma contra-argumentação. A argumentação objetiva ou científica se utiliza basicamente de duas maneiras para provar suas teses e teorias, que são elas: a experiência e o raciocínio lógico. A experiência é um método onde submetemos o fenômeno estudado à influência de variáveis controladas para analisar os impactos e características estudados. Por exemplo, se você pegar uma caneta, erguê-la a certa altura sobre uma mesa e soltar, você poderá mensurar as variáveis envolvidas, tal como o peso da caneta, a altura de onde ela será soltada e a distância até a mesa, bem como a velocidade e o tempo para ela sair do ponto inicial até o ponto final. Desse modo, você poderá afirmar com toda certeza que uma caneta Bic soltada de uma certa altura específica levará um tempo X a uma velocidade Y para atingir a mesa, mantidas as mesmas temperaturas e pressão da atmosfera. O raciocínio lógico, então, é um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica, que permite a gente chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Esta estrutura pode se distinguir em três tipos, que podem ser explicados da seguinte forma. Primeira delas, a dedução. Dedução corresponde a determinar a conclusão, ou seja, utiliza-se a regra e a premissa para chegar a uma conclusão. Por exemplo, quando chove, a grama fica molhada. Hoje choveu, portanto a grama está molhada. Esse tipo de raciocínio é muito comum associado aos matemáticos. Segundo é a indução. É determinar a regra. É aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue da premissa. Vejamos o exemplo. A grama ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. É comum associar aos cientistas esse estilo de raciocínio. Terceiro, abdução, que significa determinar a premissa.
usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Por exemplo, quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, então deve ter chovido. Este tipo de raciocínio é normalmente associado a médicos e detetives. Como sabemos, Deus não se pode ser submetido à experiência, tal como descrito acima, pois não é constituído de matéria. Assim sendo, o caminho para buscarmos a resolução da pergunta Deus existe deve passar pelo raciocínio lógico, que é a única maneira que temos de demonstrar a existência de Deus, fora da fé.